Fala, senhoras e senhores, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer aquele efeito de dissolver os objetos. E a gente vai usar um plugin incrível do 3D Max chamado TyFlow ou T-Flow, como vocês preferirem. Eu já vi a galera usando os dois jeitos, então chamem como quiserem e vamos pro vídeo. Lembrando que esse efeito a gente pode colocar ele para rodar inverso, e aí, ao invés da gente ter um efeito de dissolver, a gente tem um efeito de construção. Eu vou gravar em breve um vídeo mostrando como é que a gente faz para rodar os nossos efeitos do TyFlow ao contrário, e assim que ele for para o ar, eu coloco um card e boto o link na descrição para vocês. Então, vamos começar criando aqui um objeto para a gente dissolver. Eu vou começar criando um texto, mas vocês podem usar qualquer objeto que vocês quiserem. Então eu vou criar uma layer aqui, só a título de organização mesmo, mas vocês não precisam, podem deixar aí tudo numa layer só que não tem problema. Vou criar um texto aqui e vou colocar uma fonte aqui bem gordinha para ficar bem maneiro o nosso efeito. Acho que Bauhaus tá bom. Dá um zoomzinho aqui. Vamos estudar. 10 eu achei muito. Vamos botar um pouquinho menos aqui. E acho que tá bom. 7,5 tá de boa. Vamos usar esse aqui. Vamos botar ele aqui no zero da nossa cena. Tirar esses grids aqui que eu acho horrível. Vamos aumentar aqui. E temos aqui o nosso objeto. Beleza. Vamos agora vir aqui e criar o nosso TyFlow para começar a brincadeira. Aqui no nosso TyFlow, eu gosto de fazer algumas configurações. A gente pode vir aqui no Physics e ativar o CUDA. Se você tem uma placa de vídeo que tem suporte a CUDA, recomendo muito que você venha aqui e ative essa opção. Vou colocar aqui um pouco mais de memória. Vou desativar a simulação de chão e de gravidade. E agora a gente pode começar. Vamos abrir aqui nossa guiazinha. Beleza. Para começar, a gente vai criar aqui um Birth Objects. Esse Birth Objects, ele nada mais é do que ele pegar o objeto e recriar esse objeto dentro do sistema do TyFlow. Só que, como a gente criou esse texto aqui e a gente não converteu ele para poly, se eu usar ele, vou botar ele aqui, e vocês vão ver, deixa eu ocultar aqui o nosso texto, que ele criou, vou mostrar aqui as splines, vocês vão ver que ele criou as splines sem ser o objeto em si. Então, para resolver isso, muito simples, a gente volta aqui no nosso texto, com ele selecionado, vamos converter ele em poly, beleza? Vamos excluir ele daqui e pegar de novo. E agora a gente pode ocultar aqui o nosso texto, que a gente não vai precisar dele. Então já temos aqui o texto recriado dentro do sistema do TyFlow. Agora a gente vai começar a destruir ele. Então eu recomendo que vocês coloquem aqui para mostrar os wireframes do seu objeto, para você poder ver o TyFlow destruindo esse objeto. Então a gente vai usar aqui esse nó chamado Voronoi Fracture, e a gente pode ver que ele já quebrou o nosso objeto. Se a gente não tiver o wireframe mostrando, a gente não consegue ver ele quebrando. Então eu recomendo aí deixar o wireframe sempre aí à mostra. Aqui a gente coloca quantas vezes a gente quer que nosso objeto seja quebrado. Eu vou botando os valores aqui até chegar num valor que eu ache agradável. Bem, 1000 aqui, eu acho que já está bom. Então
Acho que por aqui, por enquanto, a gente não precisa mais mexer em nada. Agora a gente precisa fazer com que essas peças se soltem do nosso objeto para fazer aquele efeito dela dissolvendo. Para fazer isso, vou fechar aqui o nosso TyFlow e a gente vai criar um plano, e esse plano ele vai ativar o nosso TyFlow. O que que ele vai fazer? Conforme ele for encostando nas peças, ele vai fazendo essas peças se soltarem do nosso objeto. Então a gente vai colocar ela aqui no iniciozinho e vamos criar uma animação desse plano indo até o final. Beleza. Eu acho que aqui a gente vai estar com pouco frame para a gente poder ver até o final dessa animação, então eu vou aumentar aqui a quantidade de frames. Já fica aqui uma dica: se a gente deixar o Ctrl e o Alt apertado e a gente clicar com o botão esquerdo aqui na nossa timeline, a gente consegue mover aqui o nosso frame de início. E se a gente clicar com o botão direito, a gente move o nosso frame final. Eu vou botar aqui, acho que uns 240, de repente já tá bom. E beleza. Vamos ampliar aqui novamente e vamos lá no nosso TyFlow. Eu vou renomear aqui rapidinho esse plano, vou chamar ele de ativador, mas se vocês não quiserem renomear, não precisa. É só novamente para organização. Beleza, então vamos colocar aqui um nó para poder ativar essa animação. A gente pode vir aqui embaixo e escolher os nós, mas caso você já saiba o nó que você vai usar, você pode apertar o Tab aqui e ele abre essa caixinha e você pode digitar o nome do nó que você quer usar. No nosso caso aqui, a gente vai usar um Surface Test, e é esse aqui de baixo, e ele adiciona o Surface Test para gente. O Surface Test ele vai fazer testes de acordo com a superfície de algum objeto ou objetos selecionados. Então a gente vai vir aqui, vai pegar o nosso plano, que é o nosso ativador. A gente já pode até ocultar ele aqui, a gente não precisa necessariamente ver ele. Vou botar aqui mais ou menos um pouco menos da metade, para a gente ver o que, que vai acontecer. Então, beleza. Quando o nosso plano passar, ele vai jogar esses pedaços do nosso objeto para um outro evento. E aqui, esse evento tem uma outra cor. Sempre usem cores aqui que tenham um bom contraste, né? Uma boa diferença entre uma e outra, para a gente poder entender o que está acontecendo. Então, aqui o que, que ele mostra para a gente? No primeiro evento, ele simplesmente criou e quebrou o objeto. Ele tem essa cor marrom. A gente bota aqui um vermelho. Então aqui, esses objetos aqui, eles estão no mesmo evento, no nosso primeiro evento. E aí, vamos botar aqui um azul um pouquinho mais forte. Quando o plano passa, que ele realiza esse teste, ele joga para o próximo evento, que é o azul. Então esses azuis aqui, eles já estão no nosso próximo evento. Então tudo que eu colocar aqui no segundo evento, ele só vai afetar essas partículas azuis aqui. E as vermelhas, como estão no primeiro evento, vão ser afetadas pelo que está aqui no nosso primeiro evento. Se eu mostrar para vocês o plano, vocês vão ver que ele está passando para o próximo evento partículas que estão muito à frente. Para a gente ter um controle melhor, eu gosto de deixar isso aqui um pouquinho mais restrito. E aqui nesse valor é o que a gente define, ou seja, 10 centímetros para frente da superfície do plano, ele já passa para o próximo evento. Eu vou colocar aqui botar até meio, e agora meio centímetro à frente, ele passa para o próximo evento. Então podemos ocultar aqui de novo o nosso ativador e a gente vai ver que o plano vai passando e os eventos vão mudando. O que que eu quero fazer? Eu quero fazer essas peças soltarem do nosso objeto. Então, eu vou atribuir a elas um pouco de velocidade. Então, conforme o plano for passando, elas vão ganhando um pouco de velocidade e soltando do nosso objeto principal. Para isso, eu vou usar aqui um speed. E a gente pode ver que conforme ele vai para o próximo evento,
as partículas vão soltando. Mas elas estão soltando muito aleatórias. Por quê? Porque aqui na direção ele está em uma direção randômica 3D, ou seja, é randômico para qualquer lado. A gente vai clicar aqui e eu vou botar somente no eixo X das partículas. E aí a gente pode ver que elas só vão agora para um lado. E aqui, em divergência, é o quanto essas partículas vão divergir. Como aqui está zero, vocês podem ver que as partículas elas vão bem retinhas ali no eixo X. Eu vou colocar aqui um pouco de divergência, de repente uns 45 graus, e vocês podem ver que essas peças elas começam a ter um pouquinho de aleatoriedade nessa direção. Eu acho que dá até para colocar de repente 90. E eu estou achando que elas estão muito rápidas. Então aqui a gente controla essa velocidade que as partículas ganham. Eu vou colocar meio. E agora elas vão se separando um pouquinho mais devagar. Para colocar um pouquinho mais de bagunça, de caos nesse efeito, a gente vai usar aqui um nó chamado spin. Esse spin ele vai fazer com que essas partículas rotacionem. Então aqui, vocês podem ver que elas se soltam e elas vão rotacionando. Só que eu acho que elas também estão girando muito rápido. Então a gente vai modificar aqui nesse spin rate. O spin rate, ele trabalha de um jeito meio esquisito. Na verdade aqui é quantos graus a partícula vai girar em um segundo. Ou seja, aqui elas estão girando 100 graus em um segundo. Eu estou achando muito rápido, eu vou colocar de repente uns 30 graus aqui por segundo. E acho que tá bom. A gente pode até colocar aqui uma variação, de repente, de 30. E por enquanto tá bom. A gente já tem aqui o início do nosso efeito de dissolver. Então vamos continuar aqui. Vamos transformar essas partículas em objetos físicos. Porque a gente pode ver aqui que uma fica atravessando a outra. E isso esteticamente não é muito bonito. Então a gente vai vir aqui e vai atribuir física a essas partículas. Então a gente vai usar aqui o Physics Shape, que vai transformar essas partículas em objetos físicos. E agora vocês podem ver que elas não se atravessam mais, elas vão colidir uma com a outra e isso vai fazer uma empurrar a outra, na verdade. Mas a gente não tem mais partículas atravessando uma na outra. E aqui a gente pode ver, se a gente for passando, ele vai dissolvendo, mas aquelas partículas elas continuam ali. E isso também não é bom. O que que a gente vai fazer? Quando elas partirem e se soltarem do objeto, elas vão reduzindo de tamanho e elas vão sumir. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que definir como a gente quer que o TyFlow defina quando elas têm que sumir e o quanto que elas têm que reduzir. Para começar, a gente vai usar aqui um nó chamado Scale. Beleza, vamos colocar ele aqui embaixo da física. Aqui funciona basicamente como o Photoshop, ele dá prioridade aos nós que estão em cima e conforme ele vai descendo, ele vai executando. Então ele executa o primeiro, depois o segundo, o terceiro. Então a ordem que vocês colocam os nós aqui influencia totalmente em como o efeito vai ser construído. Então aqui a gente já colocou nosso scale, eu vou botar para ele reduzir aqui para 95%. Beleza? E aqui em timing, a gente vai colocar contínuo. Por que contínuo? Porque aqui a gente colocou para ele reduzir para 95% quando a partícula entrar no evento. Então, basicamente, ela entrou, ele vai reduzir para 95% e vai largar aí. Se a gente colocar contínuo, a cada frame ele vai baixando o tamanho dessas partículas para 95%. Então, ele vai a cada frame 95%, já é uma partícula menor, ele vai 95% de novo, e assim ele vai reduzindo o tamanho dessas partículas até a gente nem enxergar elas.
eu tô achando que, de repente, ainda está um pouco lento, mas vamos deixar assim por enquanto, depois a gente ajusta. Agora, a gente já tem aqui, basicamente, o nosso efeito quase pronto, e a gente precisa deletar essas partículas, porque por mais que a gente mal consiga enxergar elas, elas ainda estão aqui no sistema consumindo o processamento do nosso efeito. Vocês podem ver aqui a nossa contagem de partículas, que elas só sobem, né, elas não descem, porque essas partículas, elas não estão sendo deletadas. Aqui a gente praticamente não vê mais nada, mas ainda assim a gente está com todas as partículas aqui no sistema. Como é que a gente vai fazer isso? A gente pode basicamente fazer de 2 jeitos. A gente pode fazer, realizando um teste de propriedade, que a gente escolhe uma propriedade para validar o nosso teste, ou a gente pode fazer por tempo também. A gente vai definir um tempo e depois desse tempo ele vai deletar essa partícula. A princípio aqui, vamos usar o nosso teste de propriedade para deletar essas partículas. Então vamos chegar aqui bem perto, vamos criar aqui um novo evento para a gente ver o que está acontecendo. Vamos colocar aqui um verde. E aqui a gente pode ver que ele está fazendo um teste do tipo posição em X. Então, basicamente, essas partículas já caem direto para o nosso terceiro evento, que é a posição em X, que é justamente a direção que essas partículas estão se movendo. A gente vai trocar ela e a gente vai colocar aqui, por exemplo, uma escala. Então, quando essa partícula atingir determinada escala, ela vai executar o evento 3. No caso aqui, a gente pode colocar a escala em x, em y e z, ou uma escala geral. Então, vamos colocar aqui um valor de 1%, e aí a gente pode ver que aqui, essas partículas elas já estão indo para o nosso terceiro evento. Só que ainda elas estão muito grandes para serem deletadas. Então, a gente vai diminuir ainda isso aqui um pouquinho mais, até a gente chegar aonde a gente quer. Vamos deixar vírgula 2 e quando chegar aqui, a gente vai usar o nosso nó de delete para deletar essas partículas. Então, quando a gente vai ver o nosso efeito aqui rolando, a gente vai ver aqui que essas partículas estão sendo deletadas quando elas chegam naquele determinado tamanho, até que a gente não tem partícula nenhuma. Isso ajuda a liberar o processamento. Quanto mais nós o nosso efeito tiver, mais processamento ele vai ocupar. Então, isso aqui é muito útil para a gente. E a gente já tem aqui, basicamente, o nosso efeito pronto. Dá para melhorar? Dá para melhorar. E a gente vai melhorar agora ele. A gente já tem aqui o princípio do nosso efeito pronto, mas a gente vai fazer melhor. Vamos voltar aqui, TypeFlow. Vamos jogar ele aqui para o ladinho. E agora o que, que eu quero que aconteça? Conforme as nossas partículas vão se soltando, eu quero que algumas delas ainda quebrem em partículas ainda menores. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos voltar aqui no nosso evento 2, e aí a gente vai usar um nó chamado split. Vamos colocar aqui antes do teste. E esse nó split, o que, que ele faz? Ele seleciona algumas partículas de acordo com as propriedades que a gente colocar aqui. Então, por exemplo, aqui ele está selecionando 50% dessas partículas do evento 2 aleatoriamente. Vamos criar aqui um nó para a gente ver como é que isso está acontecendo. Podemos deixar roxo mesmo. Então, conforme eles vão soltando, 50% dessas partículas estão sendo selecionadas ali pelo nosso split. 50% eu estou achando muito. De repente 20 acho que está bom. Vamos colocar um pouquinho mais. Beleza. Então, agora o que, que vai acontecer? Ele vai selecionar algumas dessas partículas e eu quero que ele quebre ainda mais essas partículas. Então a gente vai colocar um Vorone aqui também para ele quebrar ainda mais essas partículas.
Vou colocar aqui 15 para a gente ter partículas bem menores, e a gente vai ver que ele está quebrando bem essas partículas. Eu acho que a gente pode colocar até um pouquinho mais, vamos colocar 20. E aqui, novamente, a gente vê que ele quebrou, mas essas partículas estão um pouco grudadas ainda. E a gente quer separar elas um pouquinho mais para que o nosso efeito fique mais maneiro. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente pode usar esses mesmos nós aqui. Se a gente deixar o Shift apertado, a gente copia os nós para outro evento. Então, aqui ainda não funcionou bem, então eu vou mexer aqui nesses nós, de repente colocar um pouquinho mais de velocidade e mudar aqui a direção. De repente, vamos colocar um randômico para ver como fica. É, o randômico ele bagunçou demais. Então, a gente vai só manter aqui o em X mesmo e vamos aumentar também um pouquinho aqui a rotação dessas partículas e vamos também atribuir física a elas. E aí está nosso efeito. Sendo que esse evento aqui, ele não está deletando, né, as nossas partículas. O que que a gente vai fazer? Nós vamos copiar o mesmo teste de propriedade, vamos jogar ele aqui, vamos jogar esse Vorone para cima, para ele primeiro quebrar e depois fazer essa bagunça aí na rotação e na velocidade. E agora esse mesmo teste a gente pode juntar aqui o evento de deletar. Só que a gente está esquecendo da nossa escala. Vamos copiar a nossa escala para cá também. E agora temos aí o nosso efeito. Vamos tirar aqui, vamos deixar ele calcular, e aí nós temos o nosso efeito. Eu estou achando que ele está dispersando muito. Então, vamos lá, vamos mexer nisso. Vamos aqui no nosso speed e vamos colocar aqui 45 e de repente colocar um pouquinho menos nesse aqui também. Vamos deixar ele calcular aqui. E aí nós temos o nosso efeito. Agora, a gente vai cuidar do render do nosso efeito. Como a gente vai fazer isso? A gente vai começar colocando uma textura no nosso objeto. Vamos aqui na biblioteca do V-Ray mesmo. Vamos escolher aqui alguma textura para a gente colocar no nosso objeto. E vamos colocar um concreto simples mesmo. E como é que a gente faz isso? A gente pega a nossa textura e simplesmente atribui ela aqui ao nosso TyFlow mesmo. Então a gente pega aqui e atribui lá. Vamos preparar aqui o nosso render. Eu vou criar uma câmera, Ctrl C, ele criou uma câmera física aqui para a gente. Vou instalar aqui o controle de exposição, vou jogar isso aqui para outra camada e vou criar também aqui uma luz, só para a gente poder enxergar o que está acontecendo. Vou jogar ela aqui no zero e vamos ver aqui como é que isso está. Beleza? Vamos fazer o controle de exposição da nossa câmera. E aí vocês podem ver que ele não está renderizando. Por que não está renderizando? Porque a gente esqueceu uma coisa primordial, que é atribuir malha para o nosso efeito. Como é que a gente faz isso? A gente tem que vir aqui e colocar esse nó de mesh em todos os eventos do nosso efeito. Então a gente coloca um mesh aqui, coloca um mesh aqui, um mesh aqui. E nesse último não precisa, porque esse evento, na verdade, ele é só um evento para deletar a partícula. Então ele não tem mesmo nada para exibir. E agora a gente vem aqui e renderiza
e tá aí. A gente pode mexer, timeline, e a gente vê o nosso efeito acontecendo ali na nossa janela de render. E agora a gente vai colocar aqui um efeito de luz para ficar uma parada bem chamativa. Como é que a gente faz isso? A gente pode vir aqui no nosso editor e vamos criar aqui um material de luz. Beleza, vamos usar uma cor mais chamativa, vamos usar azul, por exemplo. Pode colocar aí a cor que vocês quiserem. E vamos criar um material de múltiplos materiais, certo? Então, nós temos aqui, vamos colocar 2, ok? Então, o ID1 é o nosso material concreto e o ID2 vai ser o nosso material de luz. E agora, no TypeFlow, a gente vai atribuir esse multimaterial aqui. Beleza, vamos voltar lá e vamos começar a brincar. Aqui no nosso Voronoi, a gente pode vir aqui embaixo e aqui onde tem Fracture, a gente pode atribuir um ID de material para o nosso objeto. Porque, basicamente, o nosso objeto ele é um objeto inteiro. E o TypeFlow ele quebra esse objeto. E quando ele quebra, ele vai criar para a gente aqui novas faces, né? Novos polígonos, para poder transformar esses pedaços em pedaços inteiros, não ficar aqueles planos vazados do que quebrou do nosso objeto. E aqui é justamente o que a gente vai definir, porque por padrão ele iria atribuir o mesmo material para essas faces novas que ele criou, mas aqui a gente pode atribuir o material que a gente quiser para essas faces e a gente vai clicar aqui e vai atribuir o nosso material 2, que seria a luz azul. Entretanto, o nosso texto, né, por padrão, ele já tem 2 IDs. Por isso que ele aqui em cima, ele atribuiu também o ID2, que seria da nossa luz. Como é que a gente resolve isso? A gente vai ocultar aqui o TypeFlow, vamos pegar o nosso texto, vamos pegar aqui os polígonos, selecionar todos e colocar ID1. E beleza, podemos voltar aqui, ocultar ele, trazer o TypeFlow de volta, e aqui a gente vê que ele corrigiu. Então agora azul é só as partes do TypeFlow que são quebradas. Vamos vir aqui, vamos puxar um render. Então a gente ainda pode melhorar isso aqui um pouquinho. Como a gente vai fazer isso? Vamos lá no nosso editor de materiais, vamos aumentar um pouquinho aqui a intensidade dessa luz, vamos botar 2. E aqui no nosso V-Ray, a gente vai colocar o efeito de Blue and Glare, para ele criar essa intensidade da luz, né. Então aqui sem o efeito e com o efeito, a gente pode aumentar ainda um pouquinho mais aqui a intensidade e o size. Só que eu estou achando que tem muito azul nisso aqui tudo. Então, a gente vai fazer uma modificação aqui. A gente vai no nosso TypeFlow, aqui nesse Fracture Voronoi primeiro, que ele faz a primeira quebrada, eu vou deixar ele manter a textura do concreto. E eu vou colocar a parte azul só nesse segundo aqui que ele quebra. A gente vamos nele aqui e vamos atribuir o ID2. Caso a gente tenha mais Vorones desse no nosso sistema, a gente vai ter que fazer isso aqui em todos eles, se a gente quiser de fato atribuir o segundo material. Vamos lá, vamos dar um renderzinho. E agora me parece que ficou esteticamente mais agradável. Dá para melhorar? Dá para melhorar o nosso efeito. Vamos lá. O que a gente pode fazer ainda para deixar o nosso efeito melhor? O que a gente pode fazer? Vamos lá. Aqui a gente vê, quando ele solta, ele já automaticamente quebra mais vezes as nossas partículas. E eu queria que ele demorasse, na verdade, um pouquinho mais, que ele soltasse algumas partículas maiores e essas partículas maiores se quebrassem no meio do caminho. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar aquele nó que eu comentei antes de tempo. Então vamos lá. Vamos pegar esses nós aqui e vamos desligar eles para a gente se concentrar só no nosso primeiro nó.
Então aqui ele vai soltando, e o que que a gente vai fazer? E a gente vai separar esses 2 nós aqui em novos eventos, para poder retardar o efeito deles. Então a gente vai pegar aqui no time, vamos jogar ele aqui em cima, e aqui a gente define um valor. Nesse caso aqui, ele está no valor de 10 frames e uma variação de 3. Então essa variação de 3, ela pode ser tanto para cima quanto para baixo. Então a gente pode chegar ao máximo de 13 frames e ao mínimo de 7 frames. É muito tempo, mas vou criar um evento aqui para a gente ver o que que vai acontecer. Vamos colocar aqui um amarelo e vamos calcular aqui mais ou menos o tempo que a gente quer. Por exemplo, acho que de repente uns 10 frames já deve estar bom. Por que que a gente não consegue mais ver as cores aqui? Porque a gente atribuiu um material para o nosso TypeFlow. Como é que a gente faz para voltar a ver as cores? A gente vem aqui, Display, e a gente vai vir aqui e desmarcar essa caixinha Display Material. Só que a gente tem que fazer isso para todos os displays que a gente tem. E pronto, agora a gente volta a ver as cores. Então, ali no amarelo, a gente vê, ó, 10 e eles se tornam amarelos. Acho que está demorando muito, então eu vou baixar aqui um pouquinho, de repente para 5. Beleza, acho que 5 tá bom. E agora, vamos puxar esses eventos aqui do lado e a gente vai pegar esses 2 eventos e jogar para cá. Vamos ter que atribuir aqui o mesh também, para ele renderizar isso aqui. E agora o que que acontece? A nossa partícula solta, depois de um tempinho, ele vai selecionar os 25% e vai quebrar ainda mais. Só que a gente tem que ativar aqui, eu esqueci. E aí está o nosso efeito. Então ele seleciona 25%, quebra ainda mais aqui, e o que é amarelo, ele vai fazer nosso teste de propriedade aqui para poder deletar. Só que esse teste de propriedade, ele não está funcionando porque a gente não está escalando. Então a gente vai jogar essa escala para cá. E agora a gente tem o nosso efeito. Eu estou achando que de repente ainda tem muita partícula amarela. Então, eu vou aumentar aqui um pouquinho essa seleção para uns 40%, para ele quebrar ainda mais. E vamos atribuir ali também uma física. Vamos copiar daqui. E é isso. Esse é o nosso efeito. Vamos deixar ele calcular tudo aqui. E é isso aí. Já temos o nosso efeito. Dá para melhorar? Dá para melhorar. Eu agora vou fazer aqui um efeitozinho dele rachando antes das peças se soltarem. Antes, deixa eu tirar um render aqui para a gente ver como é que tá essa bagunça. Beleza, tá ficando bem agradável. Mas vamos fazer agora essas peças elas racharem antes de se soltarem do nosso objeto principal. Vamos lá. Vamos ocultar o nosso TypeFlow, vamos trazer aqui o nosso texto só para referência e esse ativador. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou duplicar esse ativador e esse novo ativador ele vai ser o que vai rachar. Então a gente vai botar aqui ativador, rachadura, e esse ativador antigo a gente vai chamar de ativador efeito. Pronto. Só para a gente saber. Então, esse segundo ativador, que vai fazer as peças se soltarem, a gente vai retardar ele um pouco. Eu vou botar aqui uma diferença de repente de 15 frames. Vamos ver. Vou colocar 20. Então vamos ter o primeiro plano vindo rachando e o segundo plano ele vai vir quebrando. Podemos ocultar tudo isso aqui e vamos voltar aí para o planejamento do nosso TypeFlow. Vamos organizar aqui um pouquinho essa bagunça. Vamos pegar aqui esse nó aqui a gente pode selecionar, clicar com o botão direito e a gente bota aqui, ó,
Switch Output Side. Ele nada mais faz do que pegar esse pontinho daqui e trazer para o lado esquerdo, só para a gente organizar melhor aqui como é que está funcionando tudo isso. Agora, a gente vai focar nesse efeito dele rachando. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou desligar tudo isso aqui, e agora a gente só tem ali nosso objeto, e a gente vai focar nele aqui. Então a gente vai copiar esse Surface Test, certo? Shift, a gente puxa aqui para cima, ele já criou uma cópia, e agora a gente vai criar um novo evento. Vamos trocar a cor aqui, azul, claro, pode ser, e vamos trocar aqui o nosso objeto ativador pelo rachadura. Pronto, agora ele já está ali transferindo os nossos objetos para outro evento. Como é que a gente vai fazer essa rachadura? Simples, a gente vai mover milimetricamente essas peças que vão quebrando e elas automaticamente vão gerar essa rachadura. Então vamos lá. A gente vai pegar aqui um speed, vamos digitando aqui que é mais rápido. Vamos colocar esse speed bem baixinho, acho que assim tá bom. Então assim que ele ativa, ele vai se mexer um pouquinho, acho que ainda tá pouco, vamos colocar um pouquinho mais. E a gente vai usar novamente o nosso nó de tempo, para que depois de um tempo ele pause esse speed. Vamos colocar ali também um spin, certo? Só para dar uma melhorada aqui na brincadeira, e a gente vai jogar esse spin aqui bem baixinho. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Vamos testar assim por enquanto e depois a gente vê como é que fica, a gente vai fazendo os ajustes. A gente vai definir um tempo, vamos tirar aqui essa variação e vamos botar a princípio 2 frames. Certo? E depois desses 2 frames, a gente vai criar um novo evento, pegar aqui uma cor, sei lá, um rosa, vamos ver quanto tempo vai demorar para ele passar. Opa, vamos desmarcar aqui o display e o daqui também. Pronto. Então, eu acho que ele ainda está demorando um pouquinho. Vamos colocar aqui com 1 e a gente vai colocar aqui um nó chamado slow, que ele retarda os movimentos das partículas, e vamos botar aqui 100%. E depois a gente vai colocar esse nó de stop para ele parar as partículas. Então, a gente está vendo aqui que ele está rachando, mas eu estou achando ainda essa rachadura muito forte. Então, para resolver isso, a gente vem aqui, vamos editar esse speed, fazer o ajuste. Vamos mexer aqui também no spin. E para dar um efeito mais maneiro, a gente vai voltar aqui no primeiro Vorone e vamos atribuir novamente o nosso mapa de luz, que assim que ele rachar, ele já vai gerar luz nessas rachaduras e vai ficar um efeito bem maneiro. Então vamos lá, vamos tirar um render aqui para a gente ver como é que está ficando isso. Opa, vamos voltar lá, o que eu esqueci? Colocar o nosso nó de mesh. Agora sim, e a gente já consegue ver aqui as rachaduras. Agora, a gente só precisa fazer com que ele dê continuidade no efeito, certo? Ele vai rachar e depois ele vai soltando as partículas. Vamos voltar aqui, dar uma organizada aqui nessa bagunça. Agora, a gente só precisa pegar esse Surface Test e a gente vai jogar ele aqui no nosso último evento. Vamos selecionar aqui, jogar tudo para o ladinho. Vamos ativar eles e ver no que vai dar essa bagunça. Fechar aqui e vamos deixar ele calcular tudo isso. E aqui nós temos o nosso efeito. Eu ainda acho que essas partículas estão muito rápidas aqui depois que elas se soltam. E eu vou dar um leve ajuste nisso aí. Então vamos lá, vamos ajustar. Mas se vocês não quiserem, não precisa, façam aí da forma que vocês acharem melhor.
Então vamos ajustar aqui, que é quando ele começa a soltar. Vou colocar aqui de repente 1 e vamos ajustar esse aqui também. Colocar 1 também e ver como é que fica. Vamos deixar ele calcular tudo. Acho que agora ficou um pouco lento. Vamos só aumentar levemente. Eu vou fazer aqui os ajustes, vou colocar para render e mostro para vocês aí o resultado final, mas agora eu só vou fazer realmente esse ajustezinho aqui de velocidade. Então nesse vídeo é isso, se vocês quiserem dar aquela moral pro amigo, vocês já sabem o que fazer. A gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até a próxima.